O governo Lula é uma contradição só, né, entre o que se fala e o que se faz, né? Ele está integrando. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Como eu já disse, Ciro Garcia, historiador, professor de Direito e dirigente partidário. A onda de calor e os incêndios marcaram esse ano de 2023. O calor registrado até agora neste ano significa que é praticamente certo que 2023 se torne o ano mais quente já registrado no mundo, superando 2016, portanto, há pouco tempo atrás, né? A informação foi divulgada por pesquisadores do Serviço de Mudanças Climáticas, Copérnico, da União Europeia, recentemente. Também, segundo a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura do planeta deve ficar 1,4 graus centígrados mais alta. O calor é resultado do aumento dos gases do efeito estufa e do El Niño. Ciro, como esses eventos climáticos extremos estão impactando as economias locais e globais? Existe uma conexão direta entre eventos climáticos e estabilidade econômica? E ainda, trazendo para a conjuntura mais recente, o presidente Lula realizou na sexta-feira, dia 1º de dezembro, seu primeiro discurso na abertura da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, em Dubai. Ele fez outros discursos sábado e domingo, mas foi muito importante esse discurso, porque o presidente disse que é preciso trabalhar por uma economia menos dependente dos combustíveis fósseis. Essa COP28 aconteceu justamente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um país produtor de petróleo. E antes de participar da COP28, Lula se reuniu, inclusive, comentou sobre a participação da OPEP+, que é a Organização dos Produtores dos Países Exportadores de Petróleo, né, ampliada. O Brasil avalia, inclusive, um convite para integrar esse clube dos países exportadores de petróleo. Ciro, não é muito contraditório a atuação brasileira, inclusive Lula apoiando a bancada dos ruralistas, grandes desmatadores, produtor de queimadas? Ciro, é com você. Cara, o governo Lula é uma contradição só, né, entre o que se fala e o que se faz, né? Ele está integrando, aceitou o convite, né? O Brasil vai integrar a OPEP. Ele disse que não vai dar pitacos, mas o Brasil vai fazer parte lá da OPEP. Nós temos, por exemplo, se fala muito na questão, né, da preservação do meio ambiente, mas a Petrobras, né, está numa guerra aberta com setores do Ministério do Meio Ambiente em relação, por exemplo, à exploração de petróleo lá no Foz do Rio Amazonas, né, que é uma agressão imensa ao meio ambiente e que parte expressiva do governo defende, né? Você tem essa própria questão, né? A COP ser realizada no Catar, como um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E sendo exatamente que as energias fósseis, né, que o petróleo é uma das principais, são um dos grandes responsáveis, né, pela emissão de gases e responsáveis por esse aquecimento brutal, né, que está havendo no planeta, e mostra exatamente a contradição entre o discurso, né, da burguesia e dos países imperialistas que dizem que estão preocupados, né, com a questão do clima e do meio ambiente, e a sua prática, né? É todo um processo de contradição. Nós estamos tendo uma onda de calor imensa, e a expectativa é que esse ano que vem seja o ano mais quente que nós vamos ter aí ao longo de muitos e muitos e muitos anos. E isso acaba tendo uma série de consequências para a classe trabalhadora. Primeiro, as ondas de calor em si, né?
porque não é todo mundo que trabalha em condições climatizadas adequadas. Nós temos caos geral. Vai desde a educação, onde grande parte das escolas, hoje é uma luta, por exemplo, de setores da educação pela climatização das escolas, que grande parte delas, a maioria, não tem a refrigerar, não tem absolutamente nada. Nesse calor do Rio de Janeiro, por exemplo, com certeza não será diferente nos outros estados, né? Então, você tem, por exemplo, o transporte público, os ônibus, que com as promessas aí da prefeitura de que 100% da frota, e que, na verdade, isso nunca se concretiza, apesar das tarifas absurdas que nós pagamos nesse transporte privatizado aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas não é diferente no restante do país. Mas não é só o problema das ondas de calor. Isso também tem o problema dos desastres ambientais, que estão cada vez mais agudos, né? A gente vê cada vez os incêndios num nível muito mais intenso, as secas muito mais intensas e as enchentes e os desastres ambientais cada vez mais intensos. E quem que paga? É a classe trabalhadora, principalmente aquelas que moram em moradias insalubres, em áreas, né, de risco, que não tem saneamento básico, que não tem obras de contenção de encosta, que não tem absolutamente nada. Então, esses desastres ambientais, quem paga o preço, em última instância, é a classe trabalhadora. E ainda tem uma outra questão que afeta diretamente a classe trabalhadora, que é a questão da segurança alimentar, né? Porque essas ondas de calor também acabam afetando a própria questão da safra, a própria questão os alimentos muitas vezes ficam retidos por conta da questão da especulação de preço dos interesses dos grandes atacadistas ou então dos produtores, em detrimento da distribuição para a mesa do trabalhador, né? E que quando chega são preços caríssimos, que nem todos, ou seja, a maioria não tem condições, né, de pagar efetivamente. Então, essa questão da insegurança alimentar é uma questão muito séria, ou seja, são várias questões que estão colocadas aí. É o calor em si, são os desastres climáticos, é o problema da insegurança alimentar, e nós temos, né, que olhar essa coisa de uma outra maneira, né? Nós não podemos repetir. Uma coisa é a extrema-direita, que faz o negacionismo, que diz que não existe, que isso aí é alarmismo e tal, mas agora, não adianta nada. O governo, por exemplo, que é todo um discurso, entre aspas, né, de preocupação com o meio ambiente, e está lá com a bancada ruralista, está lá com o agronegócio, está lá abrindo a votação para a questão do marco temporal, está lá não titulando as terras quilombolas, não tendo verbas para uma reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, né, e agroecológica, que coloque alimentos de qualidade e num preço barato na mesa do trabalhador. Então, essa é a política do governo, é que o discurso é um e a prática é outra completamente. Nós temos que fazer a nossa parte. Inclusive, no dia 12 agora, dia 12 de dezembro, vai ter um ato no Largo da Carioca, né, que é para defender o meio ambiente, nós temos que derrotar o capitalismo. Essa é a questão, o mote do ato é esse. Não tem como você se defender dessas questões da onda de calor, as questões de defesa do meio ambiente, sem atacar um capitalismo que cada vez mais apresenta assim, a barbárie para a classe trabalhadora, porque os caras não estão nem aí, a preocupação deles é o lucro, e por isso é a mineração ilegal, é o garimpo ilegal, é o desmatamento, é a questão da grilagem de terras indígenas e quilombolas por parte do agronegócio, com a conivência, né, dos governos de plantão, quer seja o federal, quer seja os governos estaduais, do Cerrado, da Amazônia, e assim por diante. Então, a alternativa que nós temos é a mobilização e organização independente da classe trabalhadora, e é nesse sentido a gente está convocando esse ato aí para o dia 12 de dezembro, no Largo da Carioca, que o mote é justamente esse, né? Nós temos que, para defender o meio ambiente, nós temos que derrotar
o capitalismo. Existe uma contradição absoluta entre a manutenção do sistema capitalista e a defesa e a preservação do meio ambiente. São coisas que são excludentes entre si. Não tem como, porque o sistema capitalista é um sistema voltado para o lucro. E grande parte, ele quer o lucro deles, né, dos capitalistas, eles querem o lucro imediato. E, para isso, eles não hesitam em atacar o meio ambiente e vão continuar atacando, mesmo com todos os alertas, né, que vêm sendo dados pela natureza, né, por esses fenômenos, né, climáticos que mostram categoricamente que a gente não está vivendo mais do mesmo, as ondas de calor são nas alturas, o verão que nós vamos enfrentar agora em 2024 vai ser o maior, né, de muitos e muitos tempos, e nós temos que estar alerta para isso, para derrotar essas políticas econômicas de governo que estão a serviço do grande capital, porque, senão, não tem como fazer a defesa do meio ambiente. Obrigado, Ciro. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.